Olá, boa tarde, turminha. Vamos começar mais uma aula nossa de matemática, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre os números pares e os números ímpares. Vamos ver essa nova forma que a senhora trouxe para gravar as aulas para vocês, se vocês gostam. Eu achei bem bonitinho, acho que vocês vão gostar. Então, vamos começar? Então, na nossa aula de hoje, nós iremos falar sobre os números pares e os números ímpares. Isso mesmo. Todos os números existentes, eles se dividem em duas famílias, os pares e os ímpares, que são duas famílias completamente diferentes. Mas, professora, como que eu vou identificar um número se ele faz parte da família dos números pares ou da família dos números ímpares? Eu vou ensinar você como descobrir. A primeira coisa que a gente precisa saber é que para identificar se o número é par ou ímpar, eu preciso sempre olhar o último número deste número grande que nós temos aqui embaixo, por exemplo. Se eu tenho um número que tem centena, dezena e unidade, eu vou olhar a unidade. Se ele só tem unidade, eu vou olhar a unidade. Se ele tiver dezena e unidade, eu vou olhar a unidade. Professor, e se tiver milhar, eu vou olhar a unidade. É sempre a unidade que vai me dizer se esse número pertence à família dos números pares ou à família dos números ímpares. Sempre é a unidade. Eu esqueço os outros números e eu olho para a unidade. Eu esqueço que esses números existem. Eu vou só olhar a unidade. Tudo bem? Então vamos continuar. Agora nós vamos identificar as famílias. Muito bem. Então, olha lá. Os números pares, quem são eles? Os números pares são todos os números que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todos os números em que a unidade for um destes números, estarei falando de um número da família dos números pares. Professora, mas o número é enorme. Ele vai ser um número par, se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Tudo bem? Então, vamos lá. Exemplo, eu tenho o número 436. Esse número tem centena, dezena e unidade. Quem que eu tenho que olhar? A unidade, sempre a unidade. Ele termina em 6, né? Olha a unidade dele, é 6. Então, o número 436 é um número par, pertence à família dos números pares, certo? Vamos continuar. E os números ímpares? Então, os números ímpares são todos os números que terminam em 1, 3, 5, 7 ou 9. Então, todos os números em que a unidade for um destes números aqui, eu estou falando de um número que pertence à família dos números ímpares. Certo? Vamos dar uma olhadinha no exemplo? Vamos lá. Exemplo. O número 267. Então, vamos olhar. Ele tem uma centena, uma dezena e uma unidade. Quem que eu tenho que olhar? A unidade. Então, este número termina em 7. E 7
7 é um número ímpar. Então, o número 267 será um número ímpar. Lembra, turma, eu esqueço todos os números que vêm antes. Eu só preciso olhar a unidade para saber se um número é par ou se ele é ímpar. Vamos treinar? Então, a gente vai olhar os números e vai identificar se eles são pares ou ímpares. Tudo bem? Então, vamos lá. Se eu perguntar para você o número 578, ele é um número par ou ele é um número ímpar? Vou dar um tempinho para você pensar. Pronto? Então, vamos identificá-lo. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente olha um número e precisa saber se ele é par ou ímpar é esquecer todos os números e olhar apenas a unidade, que é o nosso último número aqui. A unidade desse número é 8. Turminha, o 8 está na família dos pares ou está na família dos ímpares? Ele está na família dos pares, junto com o 0, o 2, o 4, o 6 e o 8. Então, o número 578 é um número par. Exatamente. Por quê? Olha lá. Porque o número 578 termina em 8. E o número 8 é um número par. Vamos ver outro número? Para quem acertou, salva de palmas. Para quem não conseguiu, agora você consegue. Se eu te perguntar o número 643, ele é um número par ou ele é um número ímpar? Vamos pensar? O que eu preciso analisar nesse número para saber se ele é par ou ímpar? Eu preciso olhar a sua unidade e esquecer os outros números. A unidade do 643 é o número 3. Esse número é par ou ele é ímpar? O 3 está na família dos ímpares, né? Ele está lá junto com o 1, com o 5, com o 7 e com o 9. Então, turminha, a resposta é ímpar. Isso mesmo. Porque o número 643 termina em 3. E o número 3 é um número ímpar. Então, o que eu preciso saber? Voltar aqui na minha cabecinha e identificar para eu não esquecer. Eu preciso guardar quem são os pares e quem são os ímpares. Como que eu vou identificar? Eu preciso olhar o número e ver o último número, a unidade. Ela que vai dizer para mim se esse número é par ou se esse número é ímpar. Tudo bem? Agora vamos fazer as atividades que a professora passou para vocês aí na rotina do dia. Vocês terão uma atividade hoje e terão uma atividade amanhã sobre números pares e ímpares. Se ficar uma dúvida ainda, veja de novo o vídeo e a explicação da professora. Mas eu acho que não vai ficar dúvida nenhuma. Vocês são muito espertos. Se tiver mais alguma dúvida a respeito de números pares e números ímpares, vocês façam o que eu falei. Vocês assistam o vídeo novamente. Se ainda ficar alguma dúvida, pode chamar a professora. Tudo bem? Então, vou deixar aqui para vocês os meus beijinhos. Tenham um bom dia de aula. Qualquer coisa é só chamar a professora. Beijo, meus pequenos!